Olá, meus irmãos, vosso em Cristo, José Nilton Silva, professor da nossa Escola Bíblica Dominical, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, setor 28, congregação Golandim 1. Estamos com muita alegria, abraçando você, convidando você a estar conosco, em nome de Jesus, participando de mais uma EBD, de mais uma Escola Bíblica Online, e esta feita muito especial, é uma data muito importante, muito emblemática para o cristianismo, que adota a palavra de Deus como regra de fé e prática. É um momento muito sublime. Desde 1780, quando oficialmente na Inglaterra foi classificada, como dominicalmente a escola bíblica, é que de lá para cá a escola bíblica dominical tem sido adotada aos domingos, tradicionalmente por várias denominações. E o importante é que, independente de ser dominical ou não, a escola bíblica, muito antes de 1780, já havia sido empregada e ensinada socialmente, culturalmente, para todos aqueles que faziam parte daquela sociedade a partir da Escócia. E, enfim, a Europa foi tomada pelo avivamento do ensino da palavra de Deus, foi se apoderada pela importância da doutrina, da pedagogia e da didática bíblica teológica. A partir de então, os pioneiros, os precursores, os missionários da língua teológica transmitiram essa mensagem através dos lecionadores, através dos professores, através daqueles que se dispuseram a desgastar suas vidas a serviço do Mestre, sabendo que ao findar o labor dessa vida, a coroa de glória há de esperar, há de retribuir com todas as bênçãos em Cristo Jesus. Portanto, parabéns você, aluno de escola bíblica, parabéns você, professor da escola bíblica, parabéns para você, superintendente, parabéns para você, pastor, que tem adotado a escola bíblica como um fundamento e não como mais uma programação na sua congregação. A escola bíblica, principalmente no meio metodista, no meio pentecostal tradicional, onde surgiu, no meio metodista, tem sido essa grande balização de toda a nossa fé, de todo o nosso credo, de toda a nossa formação. Qual o bom aluno, qual o bom crente, qual o bom professor que não passou pela mão de um professor de uma escola bíblica, Então, parabéns para você, pastor, que tem abraçado a escola bíblica, que tem dado importância, valorizado. E aqui eu quero, de forma especial, parabenizar ao meu pastor, o pastor Raimundo Nonato da Silva, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, congregação em Golandim 1, no setor 28, pela importância que tem dado a nossa escola bíblica dominical, abraçar de uma forma especial aos superintendentes da nossa escola, o copastor, o segundo copastor Baltazar, o secretário o tesoureiro da nossa igreja, o irmão Edinaldo, que tem ali abraçado a escola bíblica dominical e tem administrado com muita gestão, com muita graça, a nossa conduta. Então, fica esta homenagem, antes de começar a nossa aula, fica esta dedicação a esses homens que têm há mais de séculos transmitido a mensagem de Deus através do discipulado, através do ensino das nossas lições dominicais. Portanto, parabéns, que Deus assim os abençoe e continue fortalecendo nessa caminhada. Amém. Glória a Deus. No final, iremos fazer uma oração agradecendo a Deus por esse momento, por esse Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Todo terceiro domingo de setembro é marcado por este dia, por esta data, do Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Amém. Glória a Deus. A nossa lição de hoje, que deveria ser a 12ª, a penúltima, por conta, sempre quando explicamos, por conta de termos atrasado uma, hoje é a 11ª. E, para minha felicidade, a lição de hoje tem tudo a ver com a data dedicatória de hoje, que é o Dia Nacional da Escola Bíblica. E a lição de hoje é: Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra de Deus. Então, tem tudo a ver com o que nós vamos falar aqui
que é o ensino da palavra de Deus. Irmãos, esta é a base de toda a nossa fé. A palavra de Deus, ela deve ser pelo menos 3 circunstâncias vividas. Ela deve ser ensinada, vivida e pregada. A palavra de Deus, ela precisa ser vivida, ela precisa ser pregada, e ao pregar e atrair vidas para Jesus, ela precisa ser ensinada. Sendo assim, formar-se-á discípulos, sendo assim, construirá uma igreja fundamentada, uma igreja sólida, né, nos rudimentos, nos fundamentos da palavra de Deus, certo? Então, é pela palavra, é na palavra, né, que a igreja ela é sustentada. Há uma igreja por aí, uma igreja de origem romana, que diz que os seus livros tradicionais, ou seja, os livros que contam a tradição da igreja, é maior do que a própria Bíblia, porque eles construíram a Bíblia. E isso é uma heresia, né? E isto é uma heresia. De fato, a escrita foi pelos tradicionais, por aqueles que passaram e escreveram, lógico. A Bíblia não foi escrita por anjo, a Bíblia não foi escrita por espíritos, né? Então, homens que passaram, escreveram a palavra que já existia antes da eternidade, relatando, logicamente, fatos que eram contemporâneos dos seus dias e que registraram um marco, né, na história dos acontecimentos. Mas não há nenhuma escritura, não há nenhuma didática, não há nenhuma biografia que se compare à Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é soberana, é a regra máxima de toda a subsistência terrena, humana e natural, ok? Então, a nossa lição hoje é: Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra de Deus. Então, a palavra hoje chave é ensino. Ensino. Como é importante ensinar? Ensinar é uma habilidade que leva ao homem que aprende não apenas a aprender a fazer, mas a fazer. Então, ensinar não é só dizer faça assim. Ensinar, na língua original, ela tem a ver com a socialização de um rabino com uma criança de 14 anos que era entregue, de 7 anos, que era entregue nas suas mãos e saía de lá com 14 anos de idade decorando 5 livros da lei. Os primeiros 5 livros chamados de Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Essa criança era entregue nas mãos de um rabino ou de um rabi, mestre das sinagogas, do templo. Essa criança era ensinada. No termo original, ela era forjada. Ou seja, forjar é pegar uma matéria bruta, é pegar um elemento que está na sua formação natural e original e dar uma forma. É você pegar uma madeira, um tronco de árvore e fazer dela, de repente, um boneco, um jarro. Isso é forjar. É você dar uma imagem àquilo que não é natural dela. Então, o forjar de um rabino sobre um discípulo era isso. Pegava uma criança, ensinava, incutia na mente dela todas as leis que estavam escritas, 613 mandamentos que estavam escritos nos livros, né, de Levítico a partir. E então essa criança saía dali ensinada e não apenas instruída. Por isso que a Bíblia diz: ensina o menino no caminho que ele deve andar, ou seja, forja ele, certo? Prepara os pés dele para andar nesse caminho, porque quando ele pisar no outro caminho, ele vai se sentir espinhoso, ele vai se sentir desconfortável e vai entender que os pés dele foram forjados não mais para colocar em tais ambientes, mas para encaixar somente ali. E isso é muito forte, isso é muito belo, né? Então, a palavra de hoje, o ensino, a palavra-chave é ensino. Ensino de quê? Da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Ensino da doutrina, ensino sobre a história da igreja, ensino sobre a história do cristianismo, ensino sobre a nossa fé pentecostal, sobretudo, né? Ensino sobre o quê? Sobre as regras, né, da língua teológica, se tratando não de ciências, mas do que a Bíblia fala sobre a própria Bíblia, não é?
Ensino de quê? Ensino sobre a sua denominação, que ele faz parte, que deve honrar, que deve prezar pelas doutrinas, pelos usos, pelos costumes. O ensino do seio familiar, o ensino da cultura social, que é confrontada com a cultura bíblica e que nos traz, né, o verdadeiro discernimento do que é certo ou do que é errado, né? Então, nós vamos ver hoje esta lição, né? Que Esdras aqui foi o grande instrumento usado por Deus para readaptar o discipulado na congregação de Judá. Judá estava cativo 70 anos, vocês têm acompanhado e sabem disso, estava cativo num reino ímpio, no império satânico, no império em que a cultura, a doutrina, os costumes e os usos eram malignos, né? Eram idólatras, eram prostitutos, certo? E Judá, a congregação, o povo de Judá, estava cativo ali. É tanto que muitos se conformaram com as doutrinas que estavam sendo ensinadas lá. Haja visto quando o rei força sobre um decreto induzido do seu povo a todo aquele que não se dobrasse diante da estátua que ele fez, viesse a morrer. E muitos se dobraram, ou todos quase, certo? E Sadraque, Mesaque e Abednego não se dobraram. Então, naqueles joelhos dobrados, foram muitos judeus que estavam cativos ali e que, com medo da fornalha, se dobraram. Ou seja, se deixaram levar, amando a própria vida. Certo? Mas os 3 hebreus, Ananias, Misael e Azarias, não se dobraram. Certo? Então, a cultura babilônica induziu muitos a aderirem pelo fato de pararem de sofrer, de serem mais tidos como cativos, certo? E com isso, os que resistiram ali dentro, os que mantiveram a palavra, a doutrina ensinada por seus pais, e aí a importância da profecia, das promessas, a importância da lei que estava no seu coração e que serviram como a luz de alerta para que eles nunca esquecessem do que eles aprenderam, né? Por isso que a Bíblia nos ensina a não demovermos-nos daquilo que nos foi ensinado, a permanecermos na vocação, na instrução, segundo o dom, na fé que não foi dada a todos, mas aos santos, aos escolhidos, aos predestinados, aos santificados, aos justificados. A estes a fé foi concedida por Deus para que pudesse, por meio dela, o ser humano se aproximar baseado nas misericórdias e no poder do Senhor. Então, Esdras foi o grande instrumento que, quando trouxe na segunda leva de judeus que vieram de Babilônia para Jerusalém, Esdras foi esse que conduziu esta segunda turma, certo? Para que viesse até Jerusalém e pudesse reconstruir o altar, viesse reconstruir aquilo que concernia ao ofício do próprio Esdras, que por vez ele era sacerdote da principal linhagem de Jerusalém e também era um escriba, um homem versado na lei, um homem que tratava da fiscalização e do emprego judicial da lei no meio do seu povo. Então Deus usou muito as características pessoais e naturais do próprio ser humano para trabalhar para ele. Esdras era um escriba, e um escriba não era uma formação religiosa. O escriba era uma formação científica, era uma formação acadêmica, era uma formação pessoal e natural, certo? E usou da formação religiosa de Esdras, que era filho de sacerdote, por vez era sacerdote, para quê? Para trabalhar naquilo que Deus queria que fizesse, certo? João o Batista, quando foi chamado por Deus de um grande público e levado ao deserto, ele disse: eu não conhecia a este Jesus, mas para que ele fosse conhecido, para isto eu vim. Vim fazendo o quê? Pregando e batizando, certo? Você, eu, temos formações em nossas vidas e que o Senhor quer utilizar para trabalhar na obra dele, para que a gente exercite essas habilidades na obra do Senhor, certo? Então, o objetivo geral da nossa lição é mostrar a eficácia da palavra de Deus, né? Está escrito que toda palavra é divinamente inspirada, certo? Proveitosa, preparada para corrigir, para instruir, para ensinar, certo? A todos
a todos aqueles quanto ela fere, né? Todos aqueles quanto a recebem, né? A palavra do Senhor. Está escrito que nenhuma interpretação, Pedro diz isso, deste livro, ou seja, a palavra, é de particular interpretação, mas nenhuma profecia de particular interpretação, mas pelo Espírito que é dado aos que escreveram, também é dado aos que irão ler, e com isto aprender a palavra do Senhor. E quem aprende, pratica, certo? Quem aprende é uma automoção, pratica, certo? Se você vê alguém que aprendeu, mas não pratica, ele não aprendeu, certo? Ele apenas se fez conhecedor daquilo, mas aprender, o aprendizado leva à prática, certo? O aprendizado leva à prática do que se aprendeu, certo? Objetivos que nós vamos ver aqui é de discorrer sobre o envio de Esdras por Artaxerxes a Jerusalém. Esdras era funcionário persa do Império Persa, né? Artaxerxes era aquela região caldeia, né? que movimentava ali Babilônia, Persa, os Medo-Persas, certo? E havia toda aquela competição. Os persas eram uma região muito mais forte, muito mais central, certo? E ressaltar que Esdras ensinou a palavra ao povo, asseverar que a palavra de Deus deve ser ensinada ao povo, deve ser ensinada, é aquilo que eu falei, vivida, pregada e ensinada, certo? E vamos aqui enumerar os resultados do ensino da palavra de Deus. O texto áureo da nossa lição está escrito em Hebreus capítulo 6, versículo 5, na primeira parte do versículo, certo? E provaram a boa palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser provada, mas não é provada de pôr em teste, é provada de experimentar a palavra. Nunca confunda essas duas coisas, viu? Nunca confunda, faça a prova de Deus com prove a Deus, certo? Quando Malaquias diz, fazei prova de mim, ele está dizendo, me experimente, não no sentido de me pôr a teste, mas de me experimentar, conforme Salmo 137, ou 37, melhor dizendo, né? Confiar, esperar, deleitar e entregar. Isso é experimentar o Senhor, né? Ser experimentado nele, ok? E a leitura bíblica em classe, Êxodo capítulo 8, versículo 1 ao 12, que nós aqui deixamos para você ler e fazer a sua meditação em casa, tá certo? Nesta lição nós veremos algumas verdades aqui. Veremos informações históricas e bíblicas sobre Esdras, o escriba e sacerdote. Notaremos o que aconteceu quando o povo experimentou um real reavivamento, não. Quando ele experimentou um real avivamento. E por fim, pontuaremos quais os resultados da palavra de Deus neste tempo em que Esdras e Neemias atuaram conjuntamente. Então, através da palavra, foi produzido o grande avivamento. Nada produz avivamento fora da palavra de Deus, certo? O avivamento não foi produzido pela construção do templo, o avivamento não foi produzido pela construção dos muros, foi produzido pela palavra ensinada, tá? Quando estava se construindo o templo e os muros, pararam-se por 15 anos. O templo parou 15 anos. Certo? Os muros, Neemias sofreu entes investidas. E quando Esdras veio e empregou o ensino da palavra e passou um dia inteiro lendo e jejuando, ensinando a palavra ao povo, produziu no povo este avivamento verdadeiro. É a palavra de Deus, é a Bíblia, que é o expediente e o expoente do avivamento cristão. Não é outra coisa. Sabe? Não é a oração que produz o avivamento, não é o fazer, a obra do evangelismo que produz o avivamento, certo? É o conhecimento, a vivência, certo? Da palavra de Deus que leva, certo? A uma prática de uma oração poderosa, que leva a uma eficiência de uma obra, certo? Produtiva, de uma evangelização eficaz, é a palavra de Deus. Tudo é pela palavra do Senhor. Quando Esdras começou a ensinar a palavra, certo? O povo foi começando a produzir um avivamento, a ser produzido um avivamento nele. Foi a palavra. Lutero, quando leu a
um escrito de Paulo aos Romanos, uma simples frase: o justo viverá pela fé. Isso foi o suficiente para ele escrever 96, certo? Expressões, né, chamadas de tese, porque é uma ideia subjetiva, certo? E confrontar todo um sistema religioso e papal da época. Por quê? Porque a palavra produziu esse avivamento nele. A palavra produziu esse avivamento, certo? Por isso que Davi disse: eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. É a palavra que produz o avivamento, certo? Então, Esdras, quem era Esdras? Esdras era um homem hebreu, né? Que o seu nome significa aquele que ajuda, ou ajudador, ou auxiliador, e foi um escriba, liderou um grande avivamento, que nós estamos estudando aqui agora, no meio do povo judeu, quando voltou dos 70 anos do seu cativeiro, né? E a Bíblia menciona Esdras como um sacerdote, como escriba, porque ele era de linhagem sacerdotal, e possuía uma posição de prestígio na corte onde ele trabalhava, na corte persa, onde ele servia ali, né, profissionalmente, tanto que ele foi encarregado de exercer uma função de destaque como secretário de Estados e Negócios Judaicos. Ou seja, o Império Persa, que dominava inclusive a jurisdição judaica, nomeou Esdras para ser um representante persa no meio do seu próprio povo. Para ser um representante jurídico persa no meio de um povo que era dele. Olhe como deu certo, né? Porque Esdras disse: eu vou trabalhar dentro da minha casa. Eu vou ser um fiscal jurídico, se bem que esse fiscal jurídico era segundo as leis persas. Era segundo uma espécie de organização das Nações Unidas daquele globo ali. E Esdras foi o encarregado de representar, fiscalizar o Império Medo-Persa e Persa lá dentro de Jerusalém. E Esdras foi encarregado a exercer essa função, e ele liderou esse grupo de exilados que desejavam voltar para Jerusalém. Foi aí que Deus uniu uma coisa a outra, já que Esdras é um representante do rei persa, do rei Artaxerxes, né? Que era o mesmo rei que Neemias trabalhava para ele. Então Esdras e Neemias trabalhavam na mesma corte. Esdras e Neemias eram juntos até dentro do seu local de trabalho. Eles dois estavam no mesmo lugar, porque Neemias era copeiro do rei de Artaxerxes e Esdras era um oficial da justiça persa sobre as regiões da época. Então, ao chegar em Jerusalém, Esdras e Neemias também trabalharam juntos, porque Neemias trabalhou na reconstrução do templo, do muro, e Esdras no emprego, na adaptação, né, da lei, né, da palavra, da lei do Senhor. Então, era o quarto estágio que estava faltando para que o povo verdadeiramente pudesse provar de um avivamento pleno. Qual os estágios? Primeiro, a construção do templo. Segundo, a construção do altar. Terceiro, a reconstrução dos muros. E quarto, certo? O emprego, certo? Ou a reestruturação da lei no meio do povo. Então, sem essas quatro evidências, não existe um cristianismo verdadeiro, gente. Aprenda isso. Sem o templo, sem a congregação, não se pode vivenciar um cristianismo íntegro, um cristianismo inteiro. Precisa-se de uma evidência pastoral como tutela e proteção. Isso faz parte da congregação, certo? Todo que congrega precisa de um pastor. Não existe ovelha sem pastor. Não existe um cristianismo sem uma liderança como instrumentalidade espiritual atuando por meio de um canal humano que é o pastor, certo? A congregação é fundamental, faz parte da cultura doutrinária do cristianismo. Portanto, certo? É na congregação que se exerce a comunhão com os irmãos congregacionalmente, que se faz parte do seio, certo? Da declaração pública da minha fé e da minha conduta, ok? Então, sem o templo não tinha avivamento, sem o altar que Esdras foi construir com Zorobabel, certo? Também não tinha avivamento, porque o altar trouxe a ideia de quê? De liderança, porque no altar é constituído os fundamentos de toda a liderança religiosa e eclesiástica, certo? No altar é construído o sacrifício,
que era a exposição das vidas que ali estavam em cima em favor de quem estava embaixo. No altar era ensinado e empregado, certo? A bênção do Senhor sobre o povo. Então, sem o altar não existe o cristianismo, certo? Terceiro, os muros. O que seriam os muros, certo? Os muros é a família. O muro se emprega na qualidade da identidade familiar cristã. Era olhando os muros de Jerusalém que se dizia: as famílias que habitam ali dentro pertencem a um Deus que fez os céus e a terra. E quarto, a palavra. A palavra é quem avivava o templo, o altar e os muros. Sem a palavra não ia passar de 4 paredes erguidas, sem a palavra não iria passar de um altar levantado, certo? E só fazer barulho, como se faz hoje em muitos lugares. E sem os muros não existiriam famílias fortes, edificadas e fundamentadas na doutrina do Senhor. Aí a palavra Esdras veio ensinar, mostrando o porquê daquilo, mostrando o que estava acontecendo, mostrando que sem a palavra não tinha sentido, que sem Deus no nosso meio não iríamos a lugar nenhum. E o povo provou naquele dia um avivamento verdadeiro, porque pela palavra ensinada, ok? Então Artaxerxes enviou Esdras, certo? Com a missão de ensinar os judeus. Os judeus sob o domínio persa, quando o reino persa derrotou os babilônicos naquela guerra, tomou posse dos babilônicos, certo? Daí Ciro, ele tomou o reino babilônico, né? Deus deu vitória aos persas, certo? Justamente para usar Ciro para libertar os judeus do Império Babilônico. Os judeus que viviam naquele lugar passaram automaticamente ao domínio persa. Daí puderam constatar logo que os persas eram menos rígidos do que os babilônicos, né? O projeto de Deus já estava ali sendo empregado. Então Esdras é enviado a Jerusalém para ensinar a lei de Deus. No seu contato com Esdras, o escriba e sacerdote, o rei ficou impressionado com o elevado grau de conhecimento de Esdras, que Esdras possuía a lei de Deus em seu coração e seu entendimento, e que, junto com seus conselheiros, enviados a Jerusalém, a fim de inquirir acerca da situação espiritual daquele povo, certo? O rei persa disse: Esdras, você é a pessoa capaz, habilitada, estruturada para que uma missão. Qual é a missão? Ir lá em Jerusalém, fiscalizar como anda a situação espiritual daquele povo. Olha só, justamente era o que Deus queria que Esdras fizesse, que era ensinar a lei. Olha como Deus trabalha direitinho, como Deus tem uma missão especial para você. Olha como Deus tem uma missão que cabe você direitinho e que não vai ser outro que vai fazer, será você, certo? Então Esdras tinha todas as habilidades para aquilo e foi enviado. E com uma carta que o rei envia àquele povo, dizendo que o rei estava enviando Esdras, com uma carta escrita em língua aramaica, que era a linguagem que os judeus, a maioria deles, falavam, né? Além do hebraico, que é muito parecido, e que está registrado em Esdras 7, capítulo 7, do 12 ao 26, que através desta carta o rei decretou algumas verdades. Algumas situações vinham escritas nessa carta que Esdras estava levando. Esdras não foi descredenciado para fazer aquela missão. Esdras não foi desorientado, desencaminhado, não. Esdras não saiu por conta própria. Eu vou pedir demissão daqui, vou fazer aquela obra, vou ensinar. Não. Esdras estava obedecendo uma nomeação, um chamado e um tempo específico para ele desenvolver tal função. E que por essa função, certo? Obedecer uma orientação profissional, sabe? E ele ter o conhecimento do que Deus queria, conformou uma coisa com a outra. E nessa carta vinha dizendo que qualquer judeu que assim desejasse poderia acompanhar Esdras a Jerusalém. Olha que maravilha. Olha o que o rei Artaxerxes disse, certo? Acerca dessa carta que ele estava enviando Esdras para Jerusalém. Qualquer judeu que quiser acompanhar Esdras, vai com ele. E foram mais de 500 mil, mais de 50 mil, melhor, judeu, certo? Encaminharam-se a Esdras. Outros ficaram, lógico, né? Como eu ensinei, certo? Outra coisa que vinha dizendo na carta, certo? Os que fossem a Jerusalém poderiam levar consigo ouro, prata, voluntariamente dados pelo rei e seus conselheiros.
certo? E os dados como ofertas voluntárias do povo. Olha o que Artaxerxes assinou, certo? Qualquer judeu que for, podem levar prata, ouro, certo? Terceiro, os vasos sagrados que ainda estavam em Babilônia seriam restituídos. Olhe que maravilha! Ao que estava escrito na carta de recomendação que Artaxerxes deu para que Esdras voltasse a Jerusalém, certo? E fosse fazer aquela obra. Na carta de recomendação vinha dizendo: qualquer judeu que quiser seguir Esdras, podem ir. Todo judeu que for, podem levar prata, ouro, tudo que for preciso. E terceiro, os vasos que Nabucodonosor trouxe de Babilônia ou de Jerusalém há 70 anos atrás e que foi prostituído por Belsazar, certo? Naquela festa que ele deu, esses utensílios podem ser levados todos e restituídos à casa do Senhor. Olha só o que vinha escrito na carta de recomendação. Certo? Quarto lugar, qualquer despesa seria paga pelo rei. Artaxerxes disse: toda despesa será paga por mim. Na carta vinha dizendo: mas Esdras, você vai fazer com quê? Com que dinheiro? Artaxerxes já tinha escrito na carta dizendo: toda despesa será minha. A ida para lá, tudo que for preciso será a minha despesa. E quinto, né, está escrito lá que não seriam impostos aos servidores do templo, nem direitos, nem tributos e nem rendas, certo? Artaxerxes mandou escrever naquela carta dizendo: Esdras, você vai com essas recomendações, certo? E que a quinta recomendação não será imposto aos servidores do templo, nem direitos, nem tributos e nem rendas. Que é isso? Artaxerxes estava dizendo: vocês vão servir voluntariamente. Vocês vão servir ali de forma voluntária, dedicada, certo? Vocês nem vão ter rendas, vocês nem vão ter tributos para serem pagos e nem vão ter impostos, certo? Vocês não vão ser obrigados a fazer isso, certo? E nem vão ser cobradores disso, certo? E, sexto lugar, Esdras poderia nomear regentes e juízes para que a vida eclesiástica viesse a funcionar conforme a lei de Deus, certo? Esdras louvou a Deus que tinha inspirado o rei a fazer tudo isso, estendendo-lhe a beneficência perante o rei. Capítulo 27, versículo 20, os versículos 27 e 28, né? Então, foram essas 6 recomendações que Esdras saiu com aquela carta para chegar e dizendo que o rei estava ordenando, estava mandando, certo? Em suma, nesse tópico, a gente pode perceber que Artaxerxes enviou Esdras a Jerusalém, onde o líder, escriba e sacerdotal tem o objetivo de ensinar a palavra de Deus. Desde levar o povo que quisesse, até a nomear quem ele quisesse como líder, como regentes, como obreiros, Esdras tinha essa autoridade. Artaxerxes estava dizendo: Esdras, quem você nomear como auxiliar de trabalho, será auxiliar de trabalho. Quem você nomear como cooperador, será um cooperador. Esdras, quem você nomear como um diácono, será um diácono. Quem você nomear como um presbítero, será um presbítero. Quem você nomear como líder de departamento, será um diretor de departamento. Ou seja, você tem a minha aprovação. Eu confio no seu serviço, confio na sua habilidade na sua administração de liderança. Olhe só a recomendação que Esdras saiu para fazer a obra que Deus tinha enviado ali em Jerusalém, não é? Então louvado seja Deus por isso. Então a missão de Esdras era essa, né? Era ensinar a palavra de Deus. Essa é a missão daquele sacerdote que tinha a lei sacerdotal nas suas veias, que desde criança aprendeu, estudou, certo? A palavra de Deus, certo? E que não foi levado cativo junto com os outros, que ele chegou depois, né? Ele chegou depois, certo? E Deus usou como instrumento para ensinar a palavra de Deus. E Esdras sai da Babilônia e vai para Jerusalém, conforme a ordem do rei Artaxerxes, viajou acompanhado de um grupo de judeus, né? Alguns
eminentes líderes do povo que estava lá na Babilônia, conforme Esdras capítulo 8, versículo 2, recusando a escolta militar de Esdras, preferiram confiar na segurança de Deus. Assim sendo, jejuaram e oraram e tiveram uma boa viagem. Isso está escrito em Esdras capítulo 8. Porque, em meio a toda essa carta de recomendação, Esdras deu uma palavra para Artaxerxes que mexeu com o próprio Esdras. Porque Artaxerxes ofereceu todo um aparato de sustentabilidade. Você percebeu que Artaxerxes disse: toda despesa será paga por mim? Só que Esdras, esse artigo na carta, Esdras abriu mão. Esdras disse: olha, rei, nós confiamos no nosso Deus. Nós não precisamos, porque Deus, a mão de Deus será conosco e nos dará uma boa viagem. Pronto. 3 dias depois de caminhada, Esdras para no deserto, convoca o povo para jejuar, para orar e traz à memória ao povo o que ele disse na presença do rei quando estava sendo enviado. Certo? Que ele disse que não precisava de cavalos, que não precisava de essa instrumentalidade, porque a mão de Deus é que haveria de lhe dar vitória. E nessa hora Esdras para e diz, como que dissesse: meu Deus, eu disse que o Senhor quem ia me dar a boa viagem. E começa a orar. Depois daquela oração, diz a Bíblia, e a mão de Deus foi com Esdras todos os dias da sua viagem. Certo? Porque a confiança de Esdras não estava nas recomendações de Artaxerxes, a confiança de Esdras não estava nas atribuições que estava sendo lhe dada como responsabilidade ministerial, como dom que havia nele e habilidade, não. A confiança dele estava no Senhor, estava em Deus, que era a palavra que ele ia ensinar, era a palavra de Deus, a obra que ele ia fazer era a obra de Deus, o povo que ele estava conduzindo era o povo de Deus, certo? Ele era de Deus e o rei estava sendo usado por Deus. Então, é preciso que você e eu entendamos que tudo que nós fazemos na congregação, tudo que nós fazemos nessa obra que me foi confiada, é por ele, para ele e nele. É Deus, certo? É Deus, certo? Então, Esdras sai de Babilônia e vai a Jerusalém, e assim chegaram em paz a Jerusalém, onde ofereceram holocaustos, e o povo ouviu a leitura e começou a chorar e a lamentar. Começou a sentir o princípio de um grande avivamento, que é o lamento e o choro, certo? Pela distância, pela ociosidade, pela indiferença, pelo pecado. Nenhum avivamento começa sem um arrependimento, gente. Nenhum avivamento começa sem uma confrontação da nossa incredulidade com a verdade da palavra de Deus. Nenhum avivamento se instala em nossas vidas se não for pela tríplice obediência à ordem de Jesus, certo? Não cabe a vocês saberem os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Isso é uma. Segundo, mas ficai em Jerusalém, certo? Terceiro, até que do alto sejais revestido de poder. Isso são os três pilares de um grande avivamento. Primeiro é saber que só, certo, Deus é quem detém os tempos e as épocas do seu poder. Segundo, é obedecer à comunhão da direção de Deus com a igreja. E terceiro, certo, agora, está pronto para provar a excelência da glória de Deus, que é o poder do Senhor. Esdras ensina a palavra de Deus numa festa chamada de tabernáculo, certo? Uma festa das cabanas. Era uma festa que eles armavam, a festa das tendas, né? Para celebrar o dia da sua libertação do Egito. Eles trouxeram à memória a libertação do cativeiro egípcio, porque era uma festa que trazia essa grande celebração, era uma das principais festas, né, do judeu, a da Páscoa e do tabernáculo, né, e que eles traziam à memória a sua vitória, né, que a vitória que Deus deu, certo? E nessa festa eles celebraram e festejaram ao nome do Senhor. Esdras ensina a palavra ao povo no dia 1º, né, desse 7º mês, certo? Que
onde o povo foi convocado e se juntou como um só homem ali, diante das portas das águas. Era um tipo de porta que dava para as regiões, né, de uma das 7 portas de Jerusalém. E desde a alva, ou seja, desde a manhã até o meio-dia, Esdras havia ensinado para um grupo, certo? E ali havia um grupo de 13 auxiliares que Esdras nomeou. Esdras não começou a ensinar a palavra sem ajuda, sem auxiliares. Esdras não começou a sua obra sem ter líderes com ele, certo? Primeira coisa que Esdras fez foi, dentre o povo, nomear 13 homens que estivesse ensinando com ele. Homens que ensinassem a palavra, homens que tivessem estrutura para trabalhar com o pessoal, certo? Porque às vezes se põe lideranças para trabalhar com pessoas que não têm a empatia pessoal para trabalhar com recursos humanos, certo? E aqui, quando eu falo de RH, não estou falando de empresa, estou falando de recursos humanos, ou seja, aquilo que é pertencente ao humano, aquilo que é direito do humano e aquilo que é responsabilidade do humano. Por isso são os recursos, certo? Que são oferecidos e cobrados do humano, certo? Então Esdras nomeia, antes de Esdras ensinar, gente, Esdras ele escala, ele nomeia 13 homens para estar com ele. Isso prova, líder de departamento, isso prova, pastor de congregação, que a obra não se faz sozinho. Você que lidera uma congregação precisa ter um corpo de obreiros. Você que lidera um departamento precisa ter com você auxiliares para que essa obra seja desenvolvida. Não é assim? Jesus escolheu 12 auxiliares com ele, você sabe disso, né? Jesus escolhe no meio de quase 3.000 pessoas que o seguiam. Jesus escolhe 70, dos 70 Jesus faz uma entrevista com eles, percebe a situação e escolhe 12 depois de orar, ok? Então, a entrevista que Jesus faz foi a seguinte, certo? Quando Jesus começa a falar da porta estreita, do reino, quando Jesus começa a falar da renúncia, foram tudo embora. Foi a entrevista. E aí, Jesus perguntou, e aí, vocês não querem ir também não? E a resposta deles na entrevista foi, Senhor, para onde iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Jesus disse, então pronto, vocês serão os que irão trabalhar comigo, ok? Certo? Um ensino maravilhoso da palavra de Deus. Esdras ensina a palavra e o povo, né? Ao povo, e há um grande despertamento espiritual, um grande avivamento. Gente, é a palavra ensinada. E eu torno a dizer, ensinar a palavra não é só dizer o que ela diz, não é só fazer o que ela diz para fazer. Ensinar a palavra é levar o outro a saber o que ela diz, a fazer o que ela diz a partir dos teus comportamentos e dos teus feitos, para que o canal seja exemplo do ensino, para que o canal seja um espelho da ministração e do ensino da palavra. Não dá para dizer, né, que a palavra diz assim, você fazer diferente, porque alguém vai olhar e dizer, olha, está pregando errado. Você está dizendo que a palavra diz assim, mas não faz isso. Faz o contrário, né? Então, a palavra deve ser pregada com autoridade, né, de vivência, de prática, certo? E a missão de Esdras foi essa, foi ser enviado a Jerusalém para ensinar a palavra de Deus, certo? Convocou todo o povo a confessar seus pecados, a comunidade decidiu se dedicar inteiramente a Deus, certo? Após ter confessado seu pecado, após ter se purificado, né, de tudo aquilo que vinha trazendo de Babilônia, eles se dispuseram, se dedicaram, certo? E se voluntariaram, certo? A fazer a obra do Senhor, a obedecer a lei de Deus, certo? Se dedicaram a obedecer o que Esdras estava ensinando. E a palavra de Deus deve ser ensinada. Deus ordenou que a sua palavra fosse ensinada a todo o povo de 7 em 7 anos. Isso está escrito em Deuteronômio capítulo 3, versículo 9 ao 12. Além da leitura da lei de Moisés, que se fazia cada sábado, os escritos e os profetas deveriam ser lidos e explicados ao povo em convocação solene a cada 7 anos. Então, primeiro, 3 características são abordadas aqui para aquele tempo. Primeiro, que a palavra deveria ser ensinada em tempo determinado, certo? Hoje,
o escrito de Paulo a Timóteo é: prega a palavra a tempo e fora de tempo. Ensina a palavra hoje, durante, hoje, amanhã, certo? E futuramente, como projetar, certo? Um plano de ensino, de pregação, certo? Segundo, a palavra era ensinada, certo? Além de ser em tempos, naquela época, a palavra era ensinada com base no que estava escrito nos profetas e nas escrituras, certo? Mosaicas, ou seja, na lei. Então, hoje, a palavra é para ser ensinada, certo? Conforme o Evangelho, segundo, a doutrina e terceiro, as profecias, certo? São 3 aspectos do ensino bíblico, tá? A Bíblia se divide em 3 classes de ensino, certo? Os profetas, a doutrina dos profetas, a doutrina de Cristo e a doutrina dos apóstolos, certo? Então, Jesus como no meio é a doutrina principal, porque a que veio antes profetizava a doutrina de Cristo e Cristo liberou a doutrina apostólica para ser ensinada a partir do seu nascimento, do seu advento, nascimento, obra, morte e ressurreição. E advento, né? Porque ele vem voltar para buscar a sua igreja, ok? Então, ela tinha essas particularidades. De 7 em 7 anos a palavra era ensinada no meio do povo judeu, para você ver como eles passavam 7 anos com aquele alimento, para que depois a palavra fossem convocados solenemente, porque era uma outra característica. A palavra não era ensinada em qualquer lugar, de qualquer forma. Havia uma convocação, havia um culto, havia uma solenidade, havia todo um cerimonial para que todo mundo preparasse o seu coração, se programasse para estar naquele dia. Não era uma coisa jogada assim, dizendo, hoje vai ter culto, pronto. Não era uma coisa assim, dizendo, hoje vamos reunir na casa de sei de quem para ter estudo bíblico. Não, não era assim, certo? Esse pregar a tempo e fora de tempo não traduz por, certo? Irresponsabilidade, não traduz por falta de planejamento e nem falta de projeto. De jeito nenhum, certo? A palavra tem que ser produzida e reproduzida através de nós com planejamento, com dedicação, com inteireza e com sensatez, para que não aconteça de ser envergonhada através de nós, entendeu? Então, Jesus ordenou o ensino da palavra. Ele ordenou nessa festa, nesse dia, Jesus ordenou que a lei de Deus fosse lida. Deus ordenou que a sua lei fosse lida ao povo, né? E esse ensino foi feito, cooperava um grupo de levitas, e o objetivo era fazer todo o povo entender o que estava sendo lido por Deus. Então tinha 13 auxiliares com Esdras. Esdras escolheu esses 13, certo? E cooperavam com ele essas 13 pessoas levitas, pessoas que tinham a mesma linhagem espiritual, que compreendiam, certo? A lei de Deus, certo? Homens comprometidos, que tinham a mesma visão de Esdras, que não eram homens contendeiros, certo? Mas homens preparados para ensinar, para instruir, para liderar. Se você hoje está nesse grupo de senhoras, de jovens, de crianças, se você hoje foi colocado como obreiro, certo? É porque Deus tem dado direção ao seu pastor e tem visto você como um desses 13, certo? Para ser apto, que está apto a representá-lo no meio do povo e auxiliá-lo, né? No meio do povo. E o ensino foi maravilhoso. O povo ouviu a leitura, começou a chorar, lamentar-se, né? Isso é muito importante. E Neemias e Esdras tiveram que intervir, exortando-os a que se alegrassem no Senhor. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. O povo, então, foi comer, beber e festejar, porque todos entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Você percebe que quando a lei foi ensinada por Esdras, levando o povo a confessar seu pecado, a se arrepender, a chorar, a vestir-se de pano de saco, o povo envolveu-se tanto com o arrependimento que não queriam mais parar de chorar, gente. A presença de Deus invadiu aquele povo ali, que eles choravam de uma forma tremenda, que Neemias se levantou e disse, né, junto com Esdras, gente, certo? Hoje não é dia de choro, certo? Hoje é dia de alegria. Portanto, alegrai-vos no Senhor.
Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Você vê que o povo estava tão quebrantado, certo? O povo estava tão movido pelo Espírito Santo, certo? E o mover do Espírito Santo, ele traz isso, ele traz um quebrantamento, né? Hoje não, hoje se vê pulo, se vê grito, se vê rodar, se vê isso, aquilo, outro. Mas lá fora estão fazendo a mesma coisa, né? Lá fora voltam para a mesma vida. Mas o choro copioso no meio da igreja, o choro em que Esdras precisou intervir. O pastor precisou parar o culto e dizer, gente, Deus tem visto o nosso quebrantamento. Vamos nos alegrar. Vamos agora comer, beber e festejar. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. No original hebraico a alegria do Senhor é que nos fortalece. É que nos deixa fortalecido. Ou seja, é que nos purifica. É que nos perdoa. É que nos ergue. É que nos reconcilia. Isso é a ideia de força, certo? A ideia de fortalecimento de Deus em nossas vidas é a justificação, a santificação, a regeneração, certo? E a glorificação de Deus sobre nós. Não é poder para estar tripudiando sobre outros, certo? Não é competitividade religiosa, isso não é a força do Senhor, não, ok? Então ele interviu naquele culto e disse, gente, Deus ouviu o nosso choro. Deus recebeu o nosso quebrantamento. Levantem os vossos joelhos, certo? Levantem-se, certo? Parem de chorar. Vamos nos alegrar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Hoje é dia de alegria, disse Esdras. Depois de quase um dia inteiro, lendo a palavra, o povo de coração aberto, ouvindo, criança, jovem, mulher, todo mundo, animal, até jejuando estava. E quando chega na viração da meio-dia, certo? O povo estava tão tomado de quebrantamento, arrependido, lamentando e chorando, que o culto, certo? Deus deu direção ao pastor, certo? A Esdras, interrompe ali a leitura da lei e diz, hoje é dia de alegria. Neemias vai e completa e diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos comer, beber e festejar. Está escrito em Neemias 8:12, entendeu? Então, glória a Deus por isso. E aí o povo levanta. E a síntese desse tópico é, Esdras ensina a palavra ao povo e há um grande despertamento espiritual. Um grande avivamento. O povo experimentou um real avivamento. Todo avivamento é precedido pela manifestação da palavra, certo? Todo avivamento ele é precedido, ou seja, antes do avivamento se há a manifestação da palavra, em que na sua anunciação, no seu conhecimento por parte de nós, na sua praticidade, ou seja, é a palavra sendo ensinada e os efeitos dela acontecendo, certo? É isso que produz avivamento, gente. Não é só o falar, não é só o dizer, certo? E aí o avivamento, a palavra ela precisa manifestar os seus típicos evidências, as suas típicas evidências. A palavra precisa empregar o seu poder, entendeu? Por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, disse que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais além do que a gente pede e pensa, segundo o poder que opera em nós. E o poder que opera em nós, manifestando fé, manifestando o próprio Espírito em nós, manifestando a vontade de Deus, é a palavra de Deus. É esse poder que opera em nós, certo? Por mais fé que a gente tenha, se a palavra não manifestar o seu poder em nós, o poder de bênção, o poder de renovo, o poder de perdão, certo? Então nada vai acontecer, ok? Então o povo experimentou a partir da manifestação, após a leitura das Escrituras e do arrependimento e da confissão, esses três atos, né? Após a leitura da palavra, o arrependimento e a confissão de pecado, certo? O arrependimento de pecado e a confissão do povo, certo? Você vê que tem uma tríade aí, né? Certo? A palavra, Deus, arrependimento, pecado, confissão, povo. Deus, pecado e povo. Quem está no meio? Pecado, certo? E o que Isaías disse? A mão de Deus, Escritura, não está encolhida para que não nos possa abençoar, e nem os seus ouvidos tapados para que não nos possa ouvir. Mas uma coisa faz divisão entre você, confissão, e Deus, Escrituras, que é arrependimento, pecado, certo? Isso faz divisão. Então, quando isso foi quebrado através do arrependimento, a Escritura e o povo se uniu,
e houve o avivamento. Tem que tirar, certo, o pecado do meio. Tem que, por meio do arrependimento, tirar o pecado do meio. Só uma coisa tira o pecado do meio, é o arrependimento. Certo? Só o arrependimento pode tirar o pecado do meio. Certo? Não é o conhecimento da palavra, não é a oração, é preciso uma predisposição minha e sua de banir do meio de nós o pecado. Aí a escritura ensinada, ela vai operar seu poder em nós confessando o nosso pecado, vamos ser provadores desse poder, e aí há uma comunhão. Mas quem tem que banir esse pecado do nosso meio somos nós, certo? Tem coisas que Deus tira, mas tem outras que enquanto nós não tirarmos, não vai sair. E vai continuar como barreira, como divisão entre nós e Deus, certo? Quer ver uma coisa? Eu digo já, orgulho, quem tem que banir do nosso meio não é Deus, somos nós. Viu? Esse orgulho, essa arrogância, quem tem que tirar do meio de nós, somos nós mesmos, não é Deus. Certo? Deus tira de mim esse orgulho, Deus diz, tire você. Seja humilde, tire você, você tem condições para tirar. Ok? E por aí vai. Certo? Então, todo o avivamento é preciso pela manifestação da palavra. Certo? Houve uma confissão de pecado, o povo fez um concerto com o Senhor e assumiu o compromisso de obedecer à lei. Certo? Então, o que foi que o povo fez? Se arrependeu. Primeiro, se dispôs a ouvir a lei. Segundo, se arrependeu. Terceiro, confessou. Quarto, fez um concerto com Deus. Quinto, assumiu o compromisso de obedecer à lei. O povo assumiu essas 5 responsabilidades. Se dispôs a ouvir a palavra, porque senão saía dali, não tinha efeito nenhum. O povo, ao ouvir a palavra, se arrependeu, confessou, assumiu um concerto com Deus, firmou, certo? Se comprometeu em obedecer à lei que estava sendo pregada e ensinada, certo? Então, fazendo isso, okay, o povo provou um grande avivamento, certo? E levando todas essas obras, né? Esse concerto foi feito não apenas pelo povo, mas também pelos sacerdotes. A liderança constituída em Jerusalém assumiu um concerto também junto com o povo, de comunhão, de unidade, certo? De todos estarem na mesma visão, certo? Então, passaram, depois de jejuar e orar, certo? Esdras liderou esse grupo rumo ao território de Judá, e Esdras convocou todo o povo para confessar o pecado, e a comunidade decidiu se dedicar inteiramente ao Senhor. Certo? Esdras buscou a lei, cumpriu a lei e ensinou a lei. Lembra do que a gente falou lá no comecinho? A palavra é para ser vivida, pregada e ensinada. Esdras buscou, ensinou e cumpriu. Certo? Ou seja, buscou, cumpriu e ensinou. Conheceu a palavra, viveu a palavra e ensinou a palavra de Deus. Ok? E o povo experimentou esse grande avivamento, certo? Como isso aconteceu? De que forma esse avivamento se deu? Primeiro, o povo teve um profundo desejo de ouvir a palavra de Deus. Gente, se eu não tenho esse desejo de estar em uma escola bíblica, a escola bíblica é um dos grandes expoentes, provadores, que mede o nível de interesse, de desejo e de responsabilidade com a palavra de Deus. Viu? Não é o culto à noite. O culto à noite é muito confortável. O culto à noite é muito atraente. A escola bíblica, né, pelas manhãs ou pela tarde, ou enfim, é ela que cobra do ouvinte a paciência de sentar para ouvir, a humildade de parar para aprender, certo? E a disposição de levantar dali para obedecer. Aprende isso aí. Aprendamos com o Espírito Santo, certo? A escola bíblica, ela constrange o homem a sentar, certo? Para ouvir, isso fala de humildade, certo? A ser humilde para aprender, certo? E a se levantar para obedecer. Então, o povo teve um grande desejo, isso despertou no povo um grande desejo de ouvir a palavra de Deus.
Hoje a palavra está dando comichão em muitos ouvidos. Não está se tendo paciência para ouvir mais 30, 40 minutos de uma doutrina, de um ensino. O povo quer ouvir 2 horas de glória. Abra sua boca, levante sua mão, certo? Aperta a mão de quem está do seu lado, abraça quem está. O povo passa 2, 3 horas até assistindo esse tipo de coisa, mas não para 1 hora para ouvir um ensinamento deste, né? Através de uma transmissão, através de um culto, de uma escola bíblica. O povo quer isso. O povo quer movimentar o corpo e não a alma. O povo quer ritmar os seus membros e não harmonizar o seu entendimento com a palavra de Deus. O que o povo quer é debandear a sua estrutura física, né? Se mover, porque parece que está paradinho e ouvindo, não faz sentido. Esse povo, ele passou desde 5 da manhã até a viração do meio-dia, estaticamente, paradinho. A única coisa que se movia neles eram as lágrimas descendo dos seus olhos. Atento que estava a lei que Esdras estava ensinando. Tão focado no que Esdras estava dizendo, que eles não moviam uma voz. Havia um silêncio. A Bíblia vai dizer que Esdras estava num lugar destacado, ele estava acima, certo? E a palavra acima, junto, tem a ver com lugar de posição alta, que está sobre a outra plataforma. E o povo tão parado que estava, ninguém se mexia dali, ninguém saía para beber água, ninguém conversava com ninguém falava nada. Todo mundo parado ouvindo o que Esdras dizia. E a única coisa que gritava ali era um coração quebrantado pedindo por socorro ao perdão de Deus. A única coisa que sangrava ali, certo? Eram as lágrimas dos homens, das mulheres que desciam nos seus rostos e o Espírito Santo invadindo e eles chorando, lamentando seu pecado. Ninguém queria sair dali. Gente, havia todo um banquete preparado do lado ali. Havia uma solenidade, porque era a festa dos tabernáculos. Você sabe o que é isso para um judeu? Isso é uma festa de grande riqueza. Isso é uma festa de comida farta, porque eles lembram a escassez do deserto. Isso era uma festa de alimento, de comida, de música, de tudo. Mas ninguém quis sair dali. Ninguém arredou o pé dali, enquanto Esdras não disse: gente, vamos se alegrar, vamos parar de chorar agora, vamos se mexer. Né? Tem um banquete preparado para nós ali. Deus nos deu vitória, a alegria do Senhor é a nossa força. Mas ninguém saia dali. Mas hoje há uma dificuldade da gente parar e sentar para querer ouvir a palavra de Deus, certo? Hoje a gente já fica olhando para relógio, hoje a gente já fica querendo voltar porque tem uma programação na sorveteria, lá na banca do açaí, a gente já tem uma programação lá do aniversário de não sei quem que a gente vai. A gente já tem alguma coisa em casa que quando saiu, já deixou pronto, programando hora de voltar, porque a gente já queria estar em casa aquela hora, mas esse povo, para provar o avivamento, Deus tomou a mente deles, eles ficaram cativos ali. Se Esdras tivesse até hoje lendo lá, eles também estavam até lá agora. A comida ia ficar lá fora, as festas iam ficar lá fora, a música, e ninguém, desde Esdras, os auxiliares e ninguém, ousou a interromper a operação do Espírito ali. Esdras, como era um homem espiritual, entendeu: Deus está agindo aqui. Como Esdras era um homem espiritual na lei, Neemias, um homem espiritual, entendeu: eu não vou botar a mão nisso não, deixa o povo aqui. Não vamos incitar o povo a sair daqui não. Quando chegou no tempo em que o Espírito Santo orientou, Esdras disse: gente, Neemias se levanta e disse: hoje é dia de alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos festejar, vamos comer e vamos beber. Então isso fica uma lição para nós, que avivamento, a palavra despertou um profundo desejo do povo ouvir a palavra de Deus. Bem-aventurado aquele que ouve e pratica, certo? Não é pratica e ouve, é ouve, porque o ouvir requer humildade, o ouvir requer disposição e requer renúncia. Tá? Renúncia para sentar, humildade para aprender e disposição para fazer, obedecer, certo? Isso é ouvir. Ao ouvir, certo? Aí foi praticar, né? Ouviu, produziu um grande desejo
de ouvir a palavra de Deus durante 7 dias. Não foi um dia só não, viu? Durante 7 dias, desde as 5 da manhã até a viração do meio-dia, o povo estava todo mundo ali. Ninguém faltou daqueles cultos. 7 dias, uma campanha de ensino da palavra de Deus. Não era uma campanha para buscar a vitória, não era uma campanha para receber a cura, não era uma campanha para receber a porta aberta, era uma campanha para ouvir a palavra. Era uma campanha para se arrepender dos pecados. Era uma campanha para a lei voltar de novo para o meio do povo. Era uma campanha para o povo, mais uma vez, voltar aos braços do Senhor. Era uma campanha que trazia o povo, não para pedir pela porta de emprego, pela cura, mas para pedir uma coisa só: o perdão de Deus. O perdão de Deus. Porque eles sabiam que durante o tempo de cativeiro, eles duvidaram, eles desacreditaram, e por benevolência de Deus, eles estavam voltando para a sua terra. E o lamento, o choro, a humilhação, o quebrantamento foi geral ali, foi generalizado ali. Fizeram uma campanha de 7 dias, todos os dias, de 5 da manhã ao meio-dia, era jejuando menino, mulher e criança, certo? E adultos, certo? Velhos, obreiros, todo mundo sendo convocado para a congregação para quebrantar e pedir perdão ao Senhor, certo? Para se quebrantar e pedir perdão ao Senhor. Durante 7 dias, o povo, o banquete estava preparado para 7 dias de festa. Festa dos tabernáculos. Você sabe quando é que o povo foi provar desse banquete? No 7º dia. No primeiro dia o banquete estava preparado lá, ninguém provou uma comida. No segundo dia a mesma coisa, era todo mundo ouvindo, o povo ia dormir desejoso de voltar para ouvir a palavra. O povo ia dormir, terminava o primeiro dia de campanha de ensino. Não era uma campanha de oração, era uma campanha de ensino da palavra de Deus. Era uma campanha de ensino da palavra de Deus, certo? Era um congresso de ensino da palavra de Deus, uma campanha que Esdras fez ali. E por um dia só não bastava. A lei teria que ter sido ensinada e o povo precisaria estar de pé, porque de joelho eles não iriam ouvir, de joelhos eles iriam falar. Isso traz uma lição para nós. Lembra quando Jesus, no capítulo 5 de Mateus, ele sobe um monte para ensinar, aquele famoso sermão da montanha, e quando desce, ele vai ao horto das oliveiras, ao jardim escuro, certo? Para orar. Tu percebe que para ouvir Deus falar, a gente sobe, mas para falar com Deus a gente desce? Tu entendeu aí que para Jesus ensinar a palavra e o povo ouvir, Jesus levou o povo a subir. Subir aonde? Subir à altura da esfera espiritual de Deus. Ninguém ouve Deus falar de joelho, se ouve Deus falar de pé. Se ouve Deus falar de pé, porque quem ouve alguém falar de pé, está entendendo que aquele que está sentado é maior do que quem está em pé. Quem cumprimenta uma autoridade sentado, certo? Ele é punido. A autoridade deve estar sentada e eu de pé, porque eu estou disposto a obedecer o que ele está me dizendo. Agora, para eu falar com ela, aí eu tenho que me curvar ao estado mais baixo do que ele já está. Se ele está sentado, eu tenho que me curvar aos seus pés. Porque era assim que fazia com o rei. Certo? E para ouvir e para falar com Deus, aí a gente tem que descer ao nível da oração, né? Que é a humilhação e o quebrantamento. Agora, para ouvir Deus falar, Deus vai dizer: levante Daniel, toca nos lábios de Daniel, toca nos joelhos de Daniel e toca nas mãos, certo? Para ele levantar e ouvir a palavra do anjo de dizer, desde o começo, de você dobrar seu joelho para falar comigo, eu já ouvi, certo? A sua palavra. Agora você vai me ouvir como homem e eu vou falar com você. E Daniel se levanta. Então o povo passou 7 dias, gente, de pé. Ninguém cansava, ninguém dava canseira nas pernas, certo? Ninguém ficava inquieto, incomodado com alguma coisa. Todo mundo estava ligado no ensino da palavra. Todo mundo estava vidrado no ensino da palavra, certo? De pé. E de pé, viu? Não era de joelho, era de pé. E de pé chorando, certo? Não era de pé gritando, não era de pé
muitas vezes sendo motivado pelos pregadores de hoje quando diz, abra sua boca, porque pregador hoje só prega se for ao som de glória a Deus, né? Pregadores hoje só sabe pregar se for ao som, ao fundo musical de glórias e aleluia, né? Mas que a paciência para pregar expositivamente já não acabou isso desde os dias de primórdios, né? Tá uma coisa escassa. Glória a Deus pela sua vida que ainda prega assim, né? Expositivamente, sem aquela manipulação, né? Desse fundo musical de um glória a Deus, de aleluia, porque o povo ali não abria a boca para nada, era todo mundo chorando e meditando na sua vida. E a palavra fazendo efeito. E a palavra produzindo efeito. Certo? O povo passou 7 dias desse jeito. De pé. Primeira coisa que a palavra produziu, um desejo de ouvir. Quanto mais se falava, mais desejo eles tinham de ouvir. Passa um dia, o povo queria ouvir. De manhã já estava todo mundo lá, no mesmo canto. Quando o outro dia estava todo mundo lá, não precisava nem botar no WhatsApp, no Facebook, convocando. O povo estava todo mundo lá. Porque tinha o desejo. A palavra despertou o desejo. Não precisava nem dizer, olha, está aqui a lista do culto. Quem é que vai hoje? Certo? E ninguém se manifestar. Todo mundo tinha um desejo. Parece que vejo. Hoje, culto de doutrina. O pastor da sua igreja lá, menino, lá fora estava a multidão querendo entrar. E o pastor quebrando a cabeça, dizendo, meu Deus, onde é que eu vou botar esse povo aqui dentro? É o povo desejoso de ouvir a palavra, certo? É o povo desejoso. Agora, se botar um ciclo de oração, campanha de portas abertas, procure milagre, certo? Aí vai lá, né? Mas a palavra ensinada, milagre não produz avivamento, gente. Bênçãos materiais não produz avivamento, gente, certo? Experiência espiritual não produz avivamento, gente. O que produz avivamento é a palavra. É a palavra dentro de nós que vai gerar experiências internas na nossa vida, que vai se externar e vai nos levar a uma prática de tomar posse das bênçãos, uma prática de experiências espirituais, certo? Jamais provadas, certo? E vai nos levar a uma estrutura espiritual de obediência e de conserto com Deus. Certo? Então, a palavra de Deus, pregada por eles, o que produziu além do desejo de ouvir a palavra? Produziu um desejo de adorar ao Senhor. De adorar ao Senhor. Está escrito em Neemias 8,6, certo? E Esdras louvou ao Senhor, certo? O grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém. Levou o povo a adorar. Adorar. A palavra amém não é uma expressão aqui, como a igreja do 4º século começou a ensinar isso, de que a palavra amém significa assim seja, ou uma expressão de confirmação. Quando eu falo aqui igreja do 4º século, é a igreja liderada pelo episcopado romano, pelos bispos de Roma, certo? Então, eles ensinaram isso. Mas a palavra amém, João ensina no livro do Apocalipse que essa palavra é um dos nomes do seu Jesus, do meu Cristo. Amém é um dos nomes de Jesus. É tanto que ele diz, assim diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira. Um dos nomes de Cristo é amém. Quando Esdras louvou o Senhor, o povo disse, Jesus entre nós, Jesus entre nós. Amém, amém. Deus conosco, ok? Então, cuidado para não estar dizendo amém para tudo que é lado, certo? Cuidado para não estar dizendo, o pregador disse isso aqui, amém, irmão? Amém, cuidado. Você está dizendo, Jesus está entre nós. E quando, na verdade, Jesus não tem nada a ver com essa proposta de amém, ok? Certo? Terceiro lugar, além de produzir o desejo de ouvir a palavra, levou o povo a um desejo de adorar. E adorar não é cantar, gente. Adorar não é uma expressão física, audível, apenas de voz, de falar. Não, adorar implica em 3 coisas, certo? É um sacrifício voluntário, certo? Da própria vida, isso é uma adoração, certo? Segundo, é uma expressão, certo? Através de obras, certo? De obediência. E terceiro, é uma manifestação, certo? De serviço ao Senhor.
Isso é adorar. O povo se dispôs ao desejo de adorar. Terceiro lugar, o que produziu o avivamento? Essa palavra lida produziu um profundo desejo de entregar ao Senhor. De entrega ao Senhor. Certo? Conforme está escrito, levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Neemias 8:6. Certo? Depois de ouvir a palavra, louvaram, adorando ao Senhor, se inclinaram, porque estavam de pé, com o rosto em terra. Certo? E adorando com o rosto em terra, né? Adoraram ao Senhor, louvaram ao Senhor. Agora, prostrado. Quando ele terminou de ler a lei, o povo adorou ao Senhor, se prostrou. Depois de 7 dias de jejum, certo? Até meio-dia, o povo voltava lá, mesma coisa. No 7º dia, o povo se inclinou, desabou na presença de Deus e adoraram o Senhor. Desabou, certo? Não era de fome, não. E olhe que lá fora tinha um banquete, uma festa mais desejada do judeu, a dos tabernáculos, viu? Que atraía gente de fora. Mas o povo dizia, da campanha ninguém abre mão. E a campanha é de ensino da palavra de Deus. Ninguém vai lá para fora para provar nada, certo? Sem que termine a campanha de 7 dias que Esdras levantou a lei. E quando foi no final, a festa foi grande, viu? A alegria foi grande. Portanto, o que a palavra de Deus produziu como avivamento? Primeiro, desejo de ouvir a palavra. Segundo, desejo de adorar. Terceiro, desejo de entregar-se ao Senhor. Quarto, o desejo de viver uma abundante santidade na presença de Deus. Um avivamento que não tem esse desejo de santificação abundante, certo? Na palavra de Deus ou na presença de Deus, não é um avivamento, certo? Houve alegria, festa e júbilo naquela ocasião, porque o povo entendeu as palavras que lhe foram ensinadas. O povo entendeu a palavra que lhe foi ensinada. E só se entende a palavra que está sendo ensinada quando você para ouvir, se é humilde para aprender e se tem disposição para praticar. Se fora isso, não vai provar a manifestação dessa palavra, o entendimento dela, certo? Então, produziu isso no meio do povo. Desejo de ouvir, de adorar, de entregar a vida ao Senhor e de obedecer, certo? E de santificar-se na palavra do Senhor. Isto é avivamento. Isto é avivamento, certo? Pulo sem santidade, certo? Obra sem santidade, cânticos sem santificação, pregação sem santificação, não é avivamento. Não evidencia um povo avivado, certo? E quais foram os resultados do ensino da palavra que Esdras realizou? A gente viu o efeito, né? Depois de 7 dias lendo a lei, a gente viu o efeito. O que produziu foi isso aqui, né? Desejo de ouvir, de praticar, de adorar, de entregar a vida a Jesus. E quais foram os resultados? Quando o povo se deixou tomar por essa graça, o que foi que produziu? Primeiro, o ensino da palavra de Deus trouxe humilhação. Neemias 9:1. Quando o avivamento nos alcança, nos leva ao reconhecimento das nossas fraquezas e limitações espirituais. O avivamento não vem trazendo poder, certo? O avivamento vem trazendo, certo? Vem trazendo humilhação e vem trazendo conhecimento, certo? Segundo, o avivamento trouxe separação entre o santo e o pecador, entre o profano e o imundo. Terceiro, o avivamento trouxe compromisso, certo? Como resultado. Quarto, o avivamento trouxe consagração ao Senhor. Quinto, o avivamento trouxe compromisso com o Senhor. Sexto, o avivamento trouxe consciência, certo? Da nossa vida com o Senhor. E sétimo, o avivamento trouxe a lembrança do ano sabático, ou seja, do ano da libertação, dos dias em que você foi liberto pelo Senhor. O avivamento trouxe isso. E por último, 8, o avivamento trouxe o compromisso com a manutenção da obra de Deus, do templo, do altar, dos muros, da lei. O avivamento trouxe isso. Gente, como conclusão, nós aprendemos aqui que nesta lição, que a reforma começou quando o povo se voltou para o Senhor.
quando tudo começou, quando o povo de Israel se reuniu para dar ouvidos à leitura da palavra de Deus, à leitura da lei de Deus, foi aí que começou uma verdadeira disposição para fazer a obra do Senhor, certo? E nos dias de Neemias, certo? Nos dias de Esdras, a palavra de Deus que converte os pecadores, e é por essa palavra que Deus nos santifica, certo? E nos deixa apto para fazer a sua obra. A reforma começou quando o povo deixou os sentimentos e partiu para a ação. Quando o povo deixou os sentimentos e partiu para a ação. Que sentimento? O sentimento de muita saudade da obra que estava lá antes, muitos ficaram assim. O sentimento de sensacionalismo, o sentimento de emocionalismo, o sentimento de pirotecnismo espiritual, entre aspas, o sentimento de muita, vamos dizer assim, utopia, de muita filosofia, certo? E partiu para agir. Vamos agir, gente. Certo? A obra está aí para ser feita. E ela só será feita através de um grande avivamento, certo? De um grande avivamento. Que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe e que o Senhor seja conosco e com as nossas orações, certo? Sejamos abençoados uns aos outros e oremos aqui em nome de Jesus por esse dia tão especial da Escola Bíblica Dominical como dia nacional deste grande evento no nosso meio cristão. Pai, em nome de Jesus,